Oi gente, tudo bem? É a Kátia aqui da Terapias Expandes. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre síndrome do pânico e ansiedade, à luz das constelações familiares. Muitas pessoas estão padecendo desse mal, né? Agora com a pandemia aflorou um pouco mais, já era uma coisa muito forte na sociedade e agora parece que ficou mais forte ainda, né? Por vários fatores. Mas quando a gente olha para uma questão de ansiedade, síndrome do pânico, esse tipo de situação, a gente percebe que normalmente o pânico, principalmente, ele pode vir lá da sua infância, lá da hora que você nasceu, do parto. Porque quando você nasce, é como se você estivesse perdendo a segurança do útero materno. E o que é o pânico? É medo, né? É insegurança, é aquele receio de que algo ruim possa acontecer. E a ansiedade é o pânico um pouco menor, né? Vamos dizer assim. É viver mais no futuro, com medo do futuro, ansioso pelo que vai acontecer. E muitas pessoas desenvolvem sintomas, assim, muito típicos. Apertar as mãos, balançar as pernas. Existem pessoas que têm taquicardia, vão parar no hospital achando que estão tendo um ataque do coração. E na verdade é um sintoma da ansiedade, né? Uma neurose cardíaca provocada pela ansiedade ou pelo pânico. E muitas vezes isso vem lá de trás, do momento que a gente nasceu e sentiu que perdeu a segurança daquele útero materno. Às vezes numa infância onde você sentiu que a mãe ficou um pouco distante. As nossas mães, antigamente nem tanto, mas hoje em dia as mães saem para trabalhar, né? As nossas mães já saíam para trabalhar e muitas vezes a gente ficava aos cuidados de outras pessoas. Não que a gente tenha sido mal cuidado, mas a criança entende aquilo às vezes como abandono e sente que está insegura, falta segurança, né? Muitas vezes isso pode acontecer também porque existiram abortos antes de você e às vezes você está colocado na ordem errada. Você é considerado de repente o primeiro filho, é o segundo, o terceiro, e aquilo te causa um mal-estar porque você não está no seu lugar correto. São várias as coisas que a gente pode olhar numa constelação familiar para identificar os motivos dessa ansiedade. Existe todo um conjunto de sintomas e um conjunto de causas que podem trazer isso para as pessoas, mas é o mal que atinge a humanidade hoje, né? E como lidar com isso? Muitas vezes a melhor maneira de lidar com isso é assumir os cuidados da nossa criança. É olhar para a nossa criança e falar, pode ficar tranquila, hoje eu já sou um adulto e eu vou cuidar de você, eu te protejo, eu cuido, eu te dou colo. O que passou já resolveu, já é passado, vamos aceitar o que aconteceu. Mas daqui para frente, quem te dá colo, quem te sustenta sou eu. E aí você passa a cuidar e abraçar a sua criança. E essa sensação de insegurança vai passando. Às vezes você consegue cuidar de uma síndrome do pânico, acolhendo a sua criança, acolhendo os medos da sua criança, porque todos nós temos uma criança ferida dentro da gente. E não quer dizer que a nossa infância foi ruim, é porque as crianças registram tudo em maiúsculo, né? Então, às vezes acontece um pequeno evento na infância, às vezes até mesmo no útero, e a criança se sente em perigo, se sente abandonada, se sente insegura, né? Se sente em pânico. E aquilo fica registrado e a gente recalca isso, né? Como nos dizia o Freud, a gente esconde isso e a gente não se lembra, mas toda vez que algo de negativo nos relembra de alguma maneira aquele trauma, ele volta e ele vai voltando sempre mais complicado. O recalcado, ele sempre volta, né? Então, o que a gente esqueceu, vamos dizer assim, que foi difícil na nossa infância, quando vem um evento que nos lembra disso de alguma maneira,
ele reacende todo aquele sintoma, todo aquele trauma, e a gente passa a reviver aquilo com uma força muito grande, às vezes desproporcional ao tamanho do trauma que a gente viveu naquele momento da fase adulta. Mas por quê? Porque ele está lembrando um trauma muito doído lá de trás. Então, gente, a constelação familiar nos ajuda a identificar esses traumas, a olhar para isso, a nos colocar no lugar correto, a perceber que a gente não foi abandonado, que a gente precisava sair do útero, que a gente precisava fazer a nossa caminhada crescer, que a nossa mãe precisava trabalhar e que não houve falta de amor. Os nossos pais sempre deram para nós o melhor que eles puderam. E hoje, o que não foi possível receber dos pais, nós podemos dar para as nossas crianças, para a nossa criança. E isso traz um conforto imenso para todos nós, quando a gente consegue ressignificar isso num processo de constelação familiar. Então, se você se sente ansioso, se você tem uma síndrome do pânico, alguma questão nessa linha, talvez constelar possa ajudar. Então, eu convido vocês a se abrirem para essa técnica maravilhosa. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Indiquem para os amigos, curtam aí o canal, repassem o vídeo, se inscrevam. É um grande prazer sempre falar com vocês. Um grande beijo.